Orações profanas. Vocês já ouviram falar de amores que não deveriam existir? Paixões tão intensas que queimam como o fogo do inferno, mas tão frágeis que desmoronam como cinzas ao vento? Hoje eu vou contar uma história. Um padre, um homem de Deus e uma demônio, uma criatura das trevas. Um jogo de sedução, traição e sacrifício. Mas cuidado, porque as sombras escondem mais do que vocês imaginam. E as vozes que sussurram promessas podem estar rindo enquanto afiam suas garras. Preparem-se, porque nem tudo é o que parece. E no final, bem, eu estarei aqui rindo de tudo isso. O padre Elias era um enigma envolto em santidade. Seus cabelos negros caíam em ondas rebeldes sobre a testa, e os olhos castanhos carregavam um brilho que parecia mais de um poeta torturado do que de um servo de Deus. Ele vivia isolado numa igreja de pedra antiga, encravada entre montanhas cobertas de névoa, um lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo crepitar das velas e pelo eco distante de corvos. A vila mais próxima o considerava um santo, mas ninguém sabia que Elias carregava segredos. Ele não era um homem comum viera para aquele fim de mundo fugindo de algo ou, talvez em busca de redenção. Ninguém perguntava, e ele não respondia. Foi numa noite de tempestade que ela apareceu. O céu rugia, relâmpagos cortavam a escuridão, e o vento parecia carregar lamentos. Elias estava de joelhos diante do altar, murmurando orações, quando o ar mudou. Tornou-se quente, denso, impregnado de um perfume doce e perigoso, como flores apodrecendo em enxofre. Ele ergueu os olhos e a viu. Lilith, materializada como uma visão profana. Seus cabelos vermelhos caíam como rios de sangue sobre os ombros nus. A pele pálida reluzia sob a luz trêmula das velas, e os olhos negros eram poços sem fundo. Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo convite e ameaça. Padre, sussurrou, a voz deslizando como seda envenenada. Você já cansou de rezar para um Deus que não responde? Elias agarrou o crucifixo pendurado em seu pescoço, os dedos trêmulos. Saia deste lugar sagrado, ordenou ele, mas sua voz vacilou, traída por um calor que subia em seu peito. Lilith riu, um som que ecoou pelas paredes de pedra como um toque de sinos quebrados. Sagrado? Aqui? Vamos, Elias. Eu sei quem você é. Um homem fugindo do passado, fingindo pureza, enquanto seus sonhos queimam com desejos que você não confessa nem a si mesmo. Ela deu um passo à frente, o vestido negro colado ao corpo como uma sombra viva, os quadris movendo-se em um ritmo que parecia pulsar com o trovão lá fora. Eu sou Lilith, disse ela, os dedos longos roçando o ar a poucos centímetros dele. E vim oferecer algo que seu Deus nunca vai te dar. O trato que ela propôs era simples, mas carregado de sombras. Lilith queria almas puras, intocadas pelo pecado, as que Elias jurara guiar à salvação. Em troca, ela ofereceu poder, prazer e uma liberdade que ele nem sabia que desejava. Por que eu faria isso? Perguntou ele, os olhos fixos nela, tentando ignorar o modo como o coração acelerava. Ela se inclinou, os lábios a um sussurro de distância dos dele, o hálito quente como uma chama. Porque você já está cansado de ser um fantoche. Me dê o que quero, e eu te mostro quem você realmente é. Ele resistiu. Por dias, Elias lutou contra a presença dela. Mas Lilith era incansável. Ela aparecia nas horas mais escuras, quando a solidão pesava mais. Às vezes, sentava-se nos bancos da igreja, as pernas cruzadas, os olhos o desafiando, enquanto ele lia passagens das Escrituras. Outras vezes, dançava no cemitério sob a luz da lua, o corpo seminu girando em uma coreografia que parecia chamar algo ancestral dentro dele. Você já sentiu isso? Sussurrava ela, os dedos traçando círculos no ar. O vazio. A dúvida. Eu posso preenchê-lo. E
Em uma noite particularmente fria, quando o vento parecia trazer vozes que ele não queria ouvir, Elias cedeu. A primeira oferenda foi um mendigo, um homem sem nome que vagava pelas montanhas. Elias o atraiu com promessas de abrigo e pão quente. Quando o homem entrou na igreja, Lilith emergiu das sombras como um predador. Seus olhos brilharam e com um gesto ela o envolveu em trevas. O grito do mendigo foi abafado por um som gutural que Elias não conseguiu identificar algo entre prazer e agonia. Quando terminou, ela se virou para ele, os lábios manchados de vermelho, e sorriu. Viu como é fácil? Perguntou, lambendo os dedos lentamente. Elias sentiu o estômago revirar, mas também um calor subindo por suas veias, uma excitação que ele não podia negar. Depois disso, as oferendas se tornaram rotina. Crianças órfãs que apareciam em busca de ajuda, viajantes perdidos nas estradas tortuosas, até mesmo fiéis da vila que confiavam cegamente em seu padre. Ele os entregava com uma precisão fria, justificando a si mesmo que era por um bem maior, ou talvez apenas por ela. Lilith o recompensava de maneiras que ele nunca imaginara. Noites inteiras se passavam no chão frio da igreja, entre velas derretidas e sombras que pareciam assistir. Ela o puxava para si, os corpos colidindo em um frenesi de desejo e culpa. Seus lábios traçavam linhas de fogo em sua pele, as unhas arranhando como se quisessem marcá-lo para sempre. Você é meu, sussurrava ela entre gemidos. E Elias, perdido, acreditava, mas havia algo que ele não via. Enquanto Lilith o seduzia, outra presença rondava nas sombras. Asmodea, uma demônio de cabelos loiros como ouro líquido e olhos verdes que cortavam como lâminas, observava tudo. Ela era sutil, aparecendo apenas em reflexos fugazes o brilho de um espelho, o contorno de uma sombra na parede. Elias não a notava, mas sentia um peso crescente, uma sensação de que algo estava errado. Lilith, por sua vez, começou a mudar. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora o fitavam com uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Quando ele a tocava, ela tremia, os dedos excitando antes de agarrar-lo. Você é um veneno, padre, murmurou ela uma noite, deitada ao lado dele no chão da sacristia, os cabelos espalhados como um halo profano. Um veneno que eu não sei como expulsar. Elias também sentia. O que começara como um jogo de poder tornara-se uma corrente invisível. Ele a desejava não apenas pelo prazer, mas por algo mais profundo, algo que o assustava. E ela, uma criatura que vivera séculos sem alma, começou a sentir o peso de um coração que não deveria existir. Mas o destino, ou talvez o inferno, tinha outros planos. O suspense cresceu quando rumores chegaram à vila. Pessoas desaparecidas, sombras vistas nas montanhas, sussurros de um culto profano. Um caçador de demônios, um homem chamado Tomás, apareceu na região. Ele era alto, com cicatrizes cruzando o rosto e uma determinação fanática nos olhos. Elias o recebeu na igreja, fingindo serenidade. Mas o homem o encarou com desconfiança. Há algo aqui, disse Tomás, a mão no cabo de uma adaga prateada. Algo que fede a enxofre. Lilith, escondida nas sombras, riu baixo, mas Elias sentiu o primeiro fio de medo. A intriga se aprofundou quando Lilith exigiu a alma de uma jovem noviça, chamada Clara, que chegara à igreja fugindo de um passado misterioso. Clara era pura, inocente, com olhos que pareciam ver através das mentiras de Elias. Ele preparou o ritual, mas algo o deteve. Talvez fosse a lembrança de quem ele já fora, ou talvez fosse Lilith, que o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Faça isso, ordenou ela, mas sua voz tremia. Quando a lâmina brilhou em sua mão, Lilith gritou, não! Ela o empurrou para longe, os olhos arregalados. Chega! Antes que ele pudesse entender, o chão da igreja se abriu.
Um portal negro surgiu, garras emergindo como serpentes famintas. Elas agarraram Elias, puxando-o para baixo. Lilith rugiu, lançando-se contra as criaturas. Ele é meu! Gritou ela, o poder explodindo em chamas que iluminaram a igreja em tons de vermelho e preto. Ela lutou com uma fúria desesperada, o sangue escorrendo de feridas que não deveriam sangrar. Com um último olhar para Elias, ela se jogou no portal, selando-o com seu sacrifício. O silêncio caiu, pesado como uma mortalha. Elias caiu de joelhos, o eco do grito dela ainda em seus ouvidos. Ele chorou, mas as lágrimas secaram rápido. Uma risada baixa e melodiosa ecoou atrás dele. Ele se virou, e lá estava Asmodea. Seus cabelos loiros brilhavam como ouro. Os olhos verdes reluziam com triunfo. Você fez bem, Elias, disse ela, a voz como um sino envenenado. Lilith está morta, e eu tenho o que queria. Era um plano desde o início. Asmodea, rival de Lilith no inferno, manipulou Elias como um mestre de marionetes. Ela o escolhera por seu passado sombrio, um crime que ele enterrara, uma culpa que o tornava vulnerável. Você a corrompeu para mim, sussurrou ela, os lábios roçando os dele em um beijo que era mais ameaça do que promessa. E agora, você é meu, mas havia mais. Tomás, o caçador, reapareceu na porta da igreja, a adaga em punho. Eu sabia, rosnou ele, avançando. Elias sorriu, um sorriso frio e vazio. Ele não lutou quando Asmodeu o envolveu em sombras, puxando-o para longe antes que Tomás pudesse alcançá-lo. O caçador ficou sozinho, amaldiçoando o céu, enquanto a igreja começava a ruir, pedra por pedra, como se o próprio inferno a reclamasse. E assim termina nossa história. Um padre corrompido, uma demônio apaixonada e outra que riu por último. Quem ganhou, quem perdeu, talvez ninguém. Talvez o amor, mesmo o mais proibido, seja apenas um jogo de tolos. Ou talvez Asmodee ainda esteja por aí, sussurrando em outros ouvidos, enquanto Tomás caça sombras que nunca alcançará. Eu avisei que nem tudo é o que parece, não avisei? Até a próxima, mortais. Se você usar remover-me,